Boa noite, meus amigos. Passando aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês mais um vídeo. Hoje nós iremos meditar um pouquinho em Daniel capítulo 12, versículo 1. Nós iremos entender a mensagem que Deus tem para nós por meio desse texto bíblico. Cabe destacar que eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência. Afinal de contas, o maior motivo de eu ter abrido esse canal é para poder compartilhar mensagens de amor e esperança, mas mensagens bem embasadas, bem solidificadas na palavra de Deus. Então, todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia e têm um conhecimento um pouquinho mais aprofundado da mesma, eu creio que de fato irá se interessar pelos conteúdos que aqui iremos estar postando. Então, antes da gente iniciar, eu irei primeiramente fazer uma oração pedindo para que o Deus Espírito Santo possa ser o nosso instrutor. Oramos então. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. Que nesse momento teu Santo e bom Espírito possa ser conosco para que possamos compreender mais uma vez a tua palavra e sairmos daqui com a certeza e convicção que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e irá nos guiar até um dia poder nos encontrarmos contigo na Canaã Celestial. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Daniel capítulo 12, versículo 1 fala assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, ou no livro da vida. Então, perceba que aqui diz nesse tempo. Nós iremos dividir esse estudo em 3 partes, o estudo desse capítulo 12, versículo 1. Primeiro, iremos entender quem é iremos compreender quem é Miguel. Depois, nós iremos compreender quando que se inicia esse tempo de angústia para o povo de Daniel, para o povo de Deus. Depois iremos entender como que irá ser, digamos assim, esse tempo de angústia. E por último, iremos entender o livramento que Deus irá nos conceder por ocasião desse momento. Então, a Bíblia fala o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel na Bíblia? Se você for para o livro de Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículo 9, fala o seguinte para a gente. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas fica antes do livro do Apocalipse e depois do livro de 3 João. Então, Judas capítulo 1, Judas 1, versículo 9, só um momentinho para eu poder encontrar aqui, fala o seguinte para a gente. Judas capítulo 1, versículo 9 fala o seguinte: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Ou seja, Judas capítulo 1, versículo 9 diz que Miguel, ele é o arcanjo. E pela Bíblia nós entendemos que só existe unicamente um arcanjo. Não existe os arcanjos, existe o arcanjo. E esse arcanjo é o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Se você for para Apocalipse capítulo 12, de maneira bem rápida e objetiva, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 fala assim: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ou seja, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, nos fala de uma guerra que houve no céu, onde Miguel e os seus anjos pelejaram contra Satanás, o dragão no caso, e os seus anjos. Perceba que aqui Miguel realmente assume a função de arcanjo, ou seja, aquele que é chefe dos anjos, que está à frente do exército celestial, ok? Então até aqui compreendemos que Miguel, ele também é um arcanjo, e arcanjo significa chefe dos anjos. E ele apareceu em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, tomando a frente do exército celestial e guerreando contra Satanás e seus anjos e obtendo a vitória. Esse mesmo ser, que no caso
é o arcanjo Miguel, o chefe do exército celestial, ele aparece para Josué no capítulo 5. Josué capítulo 5, versículos de 13 a 15. Quando ele se apresenta para Josué, Josué faz uma pergunta para ele. Fala assim: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Ou seja, aqui em Josué capítulo 5, versículos de 13 a 15, nos mostra que o príncipe do exército do Senhor, ou seja, o arcanjo Miguel, que é o chefe do exército do Senhor, se apresenta para Josué. E quando ele se apresenta para Josué, Josué o adora. Perceba que aqui não era um anjo, porque se fosse um anjo, ele não iria aceitar a adoração. Assim como Pedro não aceitou ser adorado por Cornélio, assim como lá no Apocalipse, o anjo Gabriel não aceitou ser adorado por João. Ou seja, aqui não era um anjo. Para poder aceitar a adoração, tinha que ser o próprio Deus, porque esse atributo é um atributo que pertence unicamente a Deus. Então aqui Josué estava diante do próprio Deus. Em outras palavras, ele estava aqui diante do chefe do exército celestial do Senhor, mas que é o próprio Deus. E perceba um detalhe, que nós temos aqui algo que se assemelha a Êxodo capítulo 3, os versículos 2, versículo 5, versículo 6 e depois o versículo 14 e 16. Esses textos vão nos mostrar que Moisés teve uma visão de um ser que de início ele chama de anjo do Senhor, no versículo 2 do capítulo 3 de Êxodo, dentro de uma sarça ardente. E detalhe, quando ele se aproximou, logo em seguida, no versículo 5, se não me engano, ali a Bíblia chama aquele anjo de Deus. E quando ele se aproxima, Deus pede para que ele tire as sandálias, a mesma expressão do livro de Josué capítulo 5, porque o lugar que ele estava pisando era uma terra santa. No versículo 14 e versículo 16 do mesmo texto, Deus diz que o nome dele é Eu Sou. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, ali nos últimos versículos, você vai perceber que Cristo se apresenta como sendo Deus, Eu Sou. Em outras palavras, esse arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, que, por ocasião da voz de Jesus, os mortos irão ressuscitar quando Cristo vier pela segunda vez. Se você abrir a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, lá fala a mesma coisa, que por ocasião da voz do arcanjo, perceba, no primeiro texto, voz de Jesus, no segundo texto, voz do arcanjo. Em outras palavras, quem que é Miguel? Quem que é o arcanjo Miguel? Jesus. Por ocasião da voz do arcanjo, os mortos irão ressuscitar. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, também fala que quando Miguel se levantar, o que é que vai haver? Vai haver uma ressurreição. Ou seja, mostrando para nós que Miguel é o próprio Jesus. Agora você poderia se perguntar, Douglas, como assim Miguel é Jesus? Geralmente as pessoas creem que Miguel é um anjo. A palavrinha Miguel, no hebraico, ela significa quem é igual a Deus, ou ninguém é igual a Deus. Certo? Como assim Cristo assume o título de um anjo? Cristo foi criado? Não, Cristo ele não foi criado. Só que na Bíblia, Cristo é Deus e Deus eterno, assim como o Deus Pai e Deus Espírito Santo. Só que na Bíblia, Cristo ele assume vários títulos de acordo com a função que ele exerce no plano da redenção. Por exemplo, a Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus, mostrando que ele é aquele que morreu para nos trazer a salvação. A Bíblia fala que Cristo é o leão da tribo de Judá. A Bíblia chama Cristo de príncipe da paz.
príncipe da eternidade, príncipe da vida, ou seja, são títulos funcionais, títulos que ele assume de acordo com a função que ele está exercendo no plano da redenção. A Bíblia fala que Cristo é o Filho de Deus e alguns confundem essa expressão tentando dizer que Cristo foi criado, quando na realidade ele não foi criado, ele é o próprio Deus, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo, porque quando a Bíblia fala que ele é Filho de Deus, ela está simplesmente dizendo que ele tem a mesma natureza que Deus. No Oriente Médio, no contexto cultural no qual a Bíblia foi escrito, quando se fala que alguém é filho de outra pessoa, não necessariamente quer dizer que que ele teve suas origens naquela pessoa, mas simplesmente quer dizer que ele partilha da mesma natureza. Por exemplo, a Bíblia fala o seguinte: filhos do diabo, filhos de Belial, que também é sinônimo à palavra diabo ou Satanás. Eu pergunto, o diabo tem algum filho? Não. A Bíblia está falando para nós simplesmente que os filhos do diabo são pessoas que compartilham da mesma natureza de Satanás. Filhos da luz, aqueles que compartilham da mesma natureza, no caso da luz. Ou seja, quando se diz que Cristo é Filho de Deus, está dizendo para nós o seguinte, que ele tem a natureza divina, assim como o Deus Pai. E a prova disso é que os próprios judeus conseguiram entender e chegaram até a apredejá-lo, ou melhor, tentar apredejá-lo por ele se dirigir aos mesmos dessa maneira. Ou seja, os judeus entenderam que ele estava falando que ele era o próprio Deus encarnado entre eles. Você percebe que Cristo aceitou ser adorado, você percebe que Cristo perdoou pecados. Tudo isso são atributos de Deus, mostrando que realmente Jesus Cristo é o próprio Deus entre nós. Agora, por que ele assume o título de um anjo, o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos? Segundo o livro de João, capítulo 17, versículo 3, nos diz que ele foi enviado por Deus. A palavrinha anjo, ela significa mensageiro, emissário. Ou seja, Cristo é o nosso mensageiro, é o emissário do Senhor que foi enviado até nós com a mensagem toda especial do plano da redenção. Então nós já entendemos aí que Miguel se refere a Jesus, ao próprio Cristo. Só que o texto continua, e o texto fala nesse tempo. Que tempo é esse que Miguel irá se levantar? Se você olhar o versículo anterior, capítulo 11, versículo 45, fala assim: armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Esse texto aqui, especialmente a partir do versículo 40, capítulo 11, versículo 40 ao 45, está se tratando de um poder político religioso. E o versículo 45 termina falando da destruição desse poder, de um momento no qual esse poder será destruído. E Miguel se levanta justamente nesse momento. Em que momento? No momento ali final da atuação do anticristo aqui nesse mundo. Para que é que ele se levanta? Ele se levanta para poder castigar o anticristo, esse poder político religioso. Se você for olhar a Bíblia, você vai perceber que os versículos anteriores a Daniel capítulo 12, versículo 1, vão falar de vários reis que se levantam para receber um reinado e reinar por um determinado tempo. A palavrinha aqui, levantar, no hebraico, ela é amad. Ou seja, é a mesma palavra também usada em Daniel capítulo 12, versículo 1, quando fala que Miguel irá se levantar. A mesma palavrinha, amad. Em outras palavras, Cristo aqui ele se levanta para poder agora assumir o seu reino, que lhe pertence por direito, tanto pela criação quanto pela redenção. Agora a pergunta é, quando é que Cristo irá se levantar para poder assumir o seu reino? A Bíblia nos responde. Ele vai se levantar para poder assumir o seu reino quando ele concluir o juízo investigativo que está se processando nesse momento no santuário celestial. Quando um juiz se assenta, é início de julgamento. Quando um juiz se levanta, nós temos aí um término de julgamento. Ou seja, Miguel, que é o próprio Jesus, se levanta porque ele terminou o juízo investigativo no santuário celestial e agora ele vai assumir o seu reino que por direito é dele, tanto pela criação quanto pela redenção.
Só que no livro do Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 15, versículos 7 e 8, vai nos mostrar que quando Cristo termina o seu serviço no santuário celestial e se levanta, o santuário vai ser tomado de fumaças. E nesse momento, 7 anjos saem e ali eles vão derramar 7 taças, que são as 7 pragas, ali descrito em Apocalipse capítulo 16, sobre esse mundo, sobre os ímpios. Ou seja, justamente Miguel se levanta para poder punir o anticristo, que é esse poder político e religioso, e todos aqueles que são aliados a esse poder, por ocasião das 7 pragas. Em outras palavras, quando Cristo se levantar, terminou-se o juízo investigativo, está decidido o caso de cada pessoa. Quem está salvo permanece salvo, quem está perdido continua perdido, não tem mais como mudar de um lado para o outro, não tem mais como os salvos pular para o lado dos perdidos, nem os perdidos pular para o lado dos salvos. Terminou o tempo de graça. Nesse momento os anjos saem do santuário e começam agora a derramar as 7 pragas sobre esse mundo, que irá cair sobre os ímpios, momentos antes da volta de Cristo. Justamente confirmando o que está escrito em Daniel capítulo 11, versículo 45, que é o tempo determinado para a destruição desse poder político religioso. Agora detalhe, a Bíblia fala que vai ser um tempo de angústia para o povo de Deus. Por que será um tempo de angústia para o povo de Deus? E a Bíblia compara esse tempo de angústia com aquilo que está escrito em Jeremias capítulo 30. Eu vou abrir aqui com vocês, Jeremias capítulo 30, versículos de 5 a 7. Diz assim, Jeremias 30, versos de 5 a 7. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande dia é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. O versículo 7 se assemelha bastante a Daniel capítulo 12, versículo 1, porque fala de um tempo de angústia para o povo de Daniel, que no caso são os judeus, os israelitas, certo? E aqui também fala de um tempo de angústia para Jacó. Jacó e Israel são palavras, bem dizer, sinônimas, se refere ao mesmo povo. Só que também fala que esse povo será livre ou livrado dessa angústia. Então você perceba que os dois textos são muito parecidos. Por quê? Porque aqui estamos falando do mesmo evento, tempo de angústia para Jacó. Como já entendemos anteriormente, esse tempo irá se processar durante as 7 pragas. E por que será um tempo de angústia? Porque as pragas estarão a cair nesse mundo, as pragas que são descritas em Apocalipse capítulo 16, e nós iremos contemplar digamos que pessoas má à nossa volta morrendo, e será algo muito angustiante. Ao mesmo tempo, o texto compara esse tempo de angústia com o tempo de angústia para Jacó. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32, você vai perceber que ali fala da luta entre Jacó e o próprio Deus. E fala que foi um momento muito angustiante para Jacó. Por que foi angustiante? Porque naquele contexto, Esaú, seu irmão, estava vindo de encontro com ele com 400 homens. Em outras palavras, Satanás inspirou Esaú para poder matar o seu irmão, para poder ir de encontro com seu irmão com o objetivo de tirar a sua vida. No tempo do fim, Satanás também irá inspirar os ímpios a ir de encontro com os justos com o objetivo de matar os mesmos. Jacó também estava angustiado porque ele não sabia se seus pecados tinham sido perdoados por Deus. E ali ele começou a ficar em oração a Deus, pedindo a Deus que o perdoasse pelos seus pecados. Nesse tempo, nós também estaremos angustiados, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Estaremos com dúvidas, sem saber se de fato nós fomos ou não perdoados pelos nossos pecados, sem saber se realmente nós estamos aptos a estar no céu com Cristo Jesus.
Ou seja, a mesma angústia que Jacó passou, nós também iremos passar durante as 7 pragas. Só que a Bíblia nos garante que nós seremos livrados desse tempo de angústia. Se você abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 33, versículo 16, lá nos mostra que o nosso pão e a nossa água serão certas. Ou seja, não irá faltar pão e água em meio a essa perseguição, porque quem vai nos trazer o pão e a água são os próprios anjos do Senhor. Assim como Jacó foi livrado daquela angústia, nós também iremos ser livrados. Em outras palavras, por mais que seja um tempo angustioso, não há o que temer, porque o próprio Deus estará a cuidar de nós por meio dos seus anjos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 91, vou abrir aqui rapidinho. Salmo 91, o versículo... Deixa eu só encontrar, só um momento. Salmo 91 fala o seguinte para a gente. Esse salmo aqui se refere especialmente a esse momento das 7 pragas e nos mostra que Deus irá nos livrar das mesmas. Salmo 91, o versículo... Deixa eu só encontrar aqui... Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ou seja, nós não iremos ser atingidos nessa época pelas pragas. As pragas somente irão atingir os ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal, nos dando a entender que não há por que nós temer esse momento. Pelo contrário, devemos nos alegrar, que é por ocasião desse momento que seremos livrados e ao mesmo tempo poderemos nos encontrar com Cristo nos ares e assim desfrutar de toda uma eternidade ao lado dele. Agora eu queria terminar aqui essa pequena meditação ressaltando para vocês alguns detalhes. Se você parar para observar, Miguel, ele só aparece em momentos muito difíceis, em circunstâncias que praticamente não há o que fazer, não tem nada que possamos fazer. Ele só aparece em momentos impossíveis para o homem. Se você parar para observar, Miguel, ele nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. E a Bíblia também nos garante que não somente ele, mas todos aqueles que estão ao lado dele jamais irão perder qualquer que seja a batalha que eles tiverem que enfrentar, tanto no mundo presente como no porvir, e de maneira especial por ocasião do tempo de angústia, onde se estará a derramar as 7 pragas. Perceba que Miguel, esse ser extremamente poderoso, ele venceu primeiro no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 nos mostra que ele saiu vencedor daquela batalha juntamente com seus anjos. Quando Adão e Eva caiu em pecado, Satanás pulou, exultou de alegria, pensando que agora o mundo estava em suas mãos. Quem é que entra em ação? Jesus, Miguel, mais uma vez, e ali apresenta um cordeiro, mostrando que aquele cordeiro tipificava ele, que um dia iria vir para poder morrer por nós. E Satanás entendeu que ele não ia ter o controle total desse mundo. Se você parar para observar também, no livro de Mateus capítulo 2, nos relata acerca do nascimento de Cristo. Mais uma vez existe um confronto entre Satanás e Jesus, e Miguel. E ali, através de Herodes, o inimigo faz com que Herodes baixe um decreto onde todas as criancinhas de 2 anos para baixo deveriam ser mortas. O que foi que Deus fez? Deus livrou a Jesus das mãos de Satanás. Eles foram para o Egito. Depois que passou toda aquela matança, eles retornaram. E Cristo foi livre mais uma vez das mãos do inimigo, saindo vencedor mais uma vez na batalha contra o mesmo. No deserto da tentação, você percebe que Cristo passou ali 40 dias jejuando e em oração. E no final dos 40 dias, o inimigo se apresentou a ele como sendo um mensageiro da parte do Senhor. Tentou ali o vencer. Só que Cristo, pelo poder da palavra de Deus, também saiu vitorioso, sempre falando, está escrito, está escrito. Quando você vai para o Getsemane, mais uma vez o inimigo tenta vencer Cristo. A
na sua última noite, digamos assim, de vida aqui neste mundo. Uma quinta-feira à noite. E ali Cristo mais uma vez sai vitorioso. Você vai para a cruz do Calvário, mais uma vez ali Satanás se apresenta a Jesus, tenta fazer ele se esmorecer, tenta fazer ele sair da cruz do Calvário, desistir do plano da redenção, mas mais uma vez ele sai vitorioso quando ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mais uma vez Miguel vence a Satanás. Quando vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá registra a história da Igreja de Deus durante a Idade Média. E mais uma vez a Bíblia nos garante que a Igreja de Deus saiu vitoriosa durante a Idade Média. Apocalipse 12, versículo 17, fala acerca dos remanescentes, que é justamente essas pessoas que estarão vivas, em especial por ocasião da volta de Cristo. E diz que Satanás está irado contra esse grupo de pessoas e que Satanás irá perseguir essas pessoas. Só que quando você vai para Apocalipse, capítulo 17, eu quero terminar aqui lendo esse texto, somente mais outro. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, diz o seguinte para nós. Apocalipse, capítulo 17... a partir do versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Ou seja, Apocalipse 12, versículo 17, diz que o dragão está irado contra esse povo. Só que Apocalipse 17, versículo 13 a 14, em especial, nos mostra quem é o lado vencedor. E o lado vencedor é o lado de Miguel, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, irmãos e amigos, não há o que temer. Se nós estamos do lado de Cristo Jesus, se nós estamos do lado de Miguel, não há por que temer. A Bíblia nos garante que no final dessa batalha nós sairemos vencedores juntamente com Cristo Jesus. Eu vou terminar aqui falando acerca de um evento que está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15 a 17. Quando os comandantes ali do rei da Síria, os sírios, se apresentaram até Eliseu e o moço de Eliseu ficou temeroso quando viu aquele exército inteiro sitiando a casa de Eliseu. Só que Eliseu falou o seguinte para aquele moço, que ele deveria se acalmar, porque mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que vêm contra nós. E ali a mente e os olhos daquele moço de Eliseu foram abertas. E ele pôde contemplar a quantidade enorme de anjos que se encontravam à volta daquele monte, anjos do Senhor, prontos a defender Eliseu e o seu moço. Em outras palavras, irmãos e amigos, não há por que nós temermos, porque mais são aqueles que estão por nós do que aqueles que vêm contra nós. Que Deus possa estar nos abençoando, que nós possamos nos agarrar a essas promessas de certeza e estarmos em pé pelo poder de Cristo Jesus, quando Ele se manifestar pela segunda vez, e assim podermos desfrutar de toda uma eternidade ao seu lado. Amém?